A Black Friday tá chegando e você tem que já começar a captar os seus leads para aquecer a sua base de e-mails e ter pessoas para fazer comunicações durante a Black Friday, né? Durante novembro e principalmente durante o dia da Black Friday. Então, pensando nisso, justamente nesse episódio do podcast Você Lucrou, nós vamos falar sobre tudo que a gente tem de experiência e de estratégias para captar leads qualificados para você vender mais na Black Friday. Eu sou Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais fazendo simples e óbvio bem feito. E para me ajudar nessa tarefa, ninguém melhor que Rodrigo Xté. Eu sou Rodrigo Xté, especialista em CRM e e-mail marketing. Então, para começar, né, Black Friday tá chegando, a gente comentou no episódio passado que nós íamos dar uma aprofundada em cada um dos temas, né? A gente teve um episódio que a gente falou de uma forma mais geral sobre o que a pessoa tem que fazer para se preparar para Black Friday de 2025. E agora a gente começa a se aprofundar nos temas e talvez um dos tópicos mais importantes para qualquer tamanho de e-commerce é justamente a captação de leads. Tanto a captação de leads no e-commerce quanto a captação de leads fora do e-commerce. Então, como você sugere a gente começar a comentar sobre isso? O primeiro ponto é que captar leads é importante porque a gente falou lá no episódio de funil de marketing que 90% do seu tráfego, ou 99%, né, dependendo da sua taxa de conversão, você não aproveita nada deles. Então, captar informações dessa pessoa para você poder se relacionar com ela é muito necessário. E mais necessário agora você já fazer isso se preparando para uma Black Friday. Então, primeiro que você começar a qualificar, captar essas pessoas para você poder ter estratégias de nutrição para depois conversão. Às vezes o seu produto precisa de um convencimento, você precisa dar consciência que o seu produto é importante. Então, começar agora não é que você vai começar agora captando, se prepare para as ofertas de Black Exato. Friday. Você vai fazer isso mais próximo da Black Friday. Mas a começar a captação de leads agora é mais para começar esse aquecimento. Então depende muito do seu nicho, do seu produto, mas a ideia é dar consciência que a pessoa tem um problema e você tem a solução. Então a gente começa a captar essa pessoa nesse sentido, tanto fora do e-commerce, né? Então como você falou, que é a parte de que a gente vai gerar consciência via SEO, via busca de IA, que a gente falou no episódio de Black Friday também, você vai criar essa consciência, quando a pessoa já cai no seu e-commerce, às vezes ela não compra, você já captura essa informação para nutrir essa pessoa. Então é importante você entender o que o seu produto soluciona para saber com o que você vai nutrir essa pessoa, seja um material rico, seja mais conteúdo, seja mostrar uma grande oportunidade. Às vezes o seu produto economiza tempo, economiza dinheiro, economiza alguma coisa dessa pessoa. Então você destacar essa funcionalidade é o mote, assim. Comece a captar leads para você aprender a trabalhar com isso, para que quanto mais próximo da Black Friday você tiver, e aí você fizer essa virada para ofertas, você já sabe quais são os motes de dor que você vai solucionar, quais são os motes de oferta que você vai trabalhar. Ao contrário do que muita gente pensa, a Black Friday não é só um momento de fazer grandes ofertas de valor, é fazer grandes ofertas de produtos que mudam a vida das pessoas. As pessoas estão mais abertas a conhecer coisas novas. Sim. Então, a ideia de promocional vai te ajudar a abrir esse leque. Então, eu acho que o começo dessa captação é exatamente isso. Conhecer quem é o público que está fora, que você não conseguiu trazer para dentro do seu site, e quem está dentro que você não converteu, aprofundar um pouco mais ele. Sim, e é justamente isso, né? A gente comentou em alguns episódios passados, né? O maior resultado vem justamente de começar a fazer algo que hoje talvez você não faça. No caso, a captação de leads, tem muito e-commerce que não faz ou faz assim, nem sabe o que faz, né? Cadastrou lá na plataforma de e-commerce, a plataforma de e-commerce tem o pop-up padrão lá, deixou aquilo, nem sabe o que tá dizendo no pop-up, deixou como padrão, né? Então é importante você começar a olhar para isso. Se você não faz, você começa a fazer. E se você já faz, você dá uma otimizada ali, vê se tá rodando da forma certa. Porque boa parte da preparação para Black Friday não é começar coisas novas. Não, é você revisar o que já tá rodando, otimizar aquilo e preparar aquilo para um pico de vendas. Né? Porque o que você não quer na Black Friday é errar. Ou seja, você não dar conta do pico de vendas. Claro que você quer vender mais, mas você naturalmente já tende a vender mais na Black Friday. Então, se você não fizer nada errado, você já deve aumentar suas vendas. O problema é não fazer nada errado. Porque até uma coisa que eu aprendi no xadrez, né? Muitas vezes, não errar é mais importante do que acertar. Né? Você pode jogar o lance perfeito 39 vezes. Você acertou o melhor lance em 39 lances. Só que se você errar no último, você toma um checkmate. Então, é justamente isso na Black Friday. Você quer começar a fazer o que você não faz hoje e deixar tudo redondinho para lidar bem com aquele pico de vendas que a gente vai ter. E uma coisa também que a gente até
pulou etapas, né? Talvez nem todo mundo saiba disso, mas o que é um lead, né? Um lead, definição básica, assim, é alguém que você consegue entrar em contato, né? Que você tem o e-mail, que você tem ou o número, talvez o nome. É basicamente alguém que você consegue entrar em contato. Só que não são leads que nós queremos só. Nós queremos leads engajados, né? Leads qualificados. E aí já é outra coisa, né? Que lead qualificado, lead engajado, já é alguém que tem interesse na sua solução, né? Alguém que mais potencial de comprar de você. Então, qual que é a principal diferença, erro que você vê que o pessoal comete na hora de captação de leads, que até faz eles captarem mais leads, porém menos leads qualificados? A intenção que você dá nessa captura, né? Se você está fazendo a captura ainda exterior ao seu e-commerce, né? Você está fazendo via conteúdo, via alguma rede social, às vezes você direcionar um conteúdo que não vai te ajudar para o seu produto. Vamos exemplificar. Se você está capturando o lead, dando um material gratuito e você vende aquele mesmo material, é muito difícil de você conseguir converter essa pessoa, porque se ela está ainda na maturação do gratuito, para ela passar para uma venda é um pouco difícil. Então o que você tem que fazer é dar um passo antes do que ela tem que fazer. Então se o seu produto é uma furadeira e é para pendurar quadros, você tem que ensinar ela como pendurar, como decorar a sua casa. Entendeu? E não dar um guia gratuito de como fazer furos na parede. Uhum. Entendeu? Ou, sei lá, pendure quadros sem a furadeira. Não faz muito sentido. Então, o material que você faz exterior, ele não pode ser um detrimento do que você vai vender. Ele tem que ser um degrau. Então, que às vezes é muito distante. Então, se você vende um produto para redução de peso e você começa a divulgar milagrosamente isso, também acaba trazendo leads desqualificados, porque aquela pessoa não vai comprar o seu produto, não vai usar da maneira correta, e aí pode ser pode vir até cliente seu, mas ele vai virar um detrator da sua marca. Tem que tomar cuidado com as grandes promessas nas capturas de lead. Então, te enriqueço, faça o meu curso, faça a minha aula, faça esse curso de inglês e você vai ser enriquecido. Ah, mas a gente está falando de e-commerce. Ah, como é que a gente traz isso para o e-commerce? Compre o meu produto e tenha a melhor experiência para o seu notebook. Compre o meu produto e tenha... Então, essas grandes promessas têm que estar pautadas em comentários, em depoimentos. Garantir que você entrega aquilo, Isso, até aqueles produtos de limpa o seu carro a seco, por exemplo, que vende bastante. Então, olha, meu produto limpa isso aqui, deixa perfeito. Se aquilo realmente acontece, mostra como conservar o seu veículo. Então, você começa a fazer conteúdos nesse sentido. Isso para uma coisa fora. Quando já está dentro do seu site, aí o cuidado é o inverso. A pessoa ofertar muito desconto. Então, um pop-up de primeira compra, a gente dá sempre um valor de desconto. Cuidado nesse valor para que a percepção da sua marca não seja só o desconto. A gente falou bastante disso em outro episódio. O desconto, ele é o estímulo para quebrar aquela barreira do tipo, será que eu vou realmente comprar aqui nessa loja? Ah, tem desconto, eu vou comprar. Tá? É para quebrar essa barreira do eu estou entre essa loja e outra. E aí eu tenho um diferencial. E não eu vou comprar só porque é barato. Você pode até fazer isso, mas ao longo do tempo a sua marca não vai se sustentar. Então, quando o cara já está no seu site, um pop-up de primeira compra com desconto para primeira compra é super recomendável. Você capta esse lead muito fácil. Não quer dizer que ele vai comprar. Então, as taxas de conversão desse pop-up de primeira compra são boas, mas ainda assim fica muito lead que não compra. O que você não deve fazer é deixar esses leads lá parados, porque ele demonstrou um interesse de compra. E aí você tem que nutrir ele. E você vai nutrir com ele com mais oferta? Não faz muito sentido, porque você já deu o desconto na captura. Então você tem que tomar cuidado que a nutrição para esse lead tem que ser conteúdo. Não pode ser mais oferta. Porque senão vai virar uma máquina de caça-níquel. Ele vai entrar no pop-up de primeira compra com um e-mail, vai querer os 5% e vai esperar até você dar os 20%, 25%. Aí o que vai acontecer? Ele vai entrar com outro contato, com outro e-mail para pegar mais 25% para uma segunda compra. Vira uma máquina de caça-níquel que não funciona. Exato. Então esses são os erros que acontecem tanto na parte da frente que eu já observei, quanto na parte interna do site. E o outro erro, esse não é o erro do cliente nem da intenção, é você capturar leads e não fazer nada. Então, você entra em operações que você está capturando lead, e o que você faz com eles? Nada. Então, o que isso significa? Você não está capturando leads. Capturar leads é manter eles aquecidos. Se você capta um contato e não faz nada com ele, é pouco provável que você consiga reaquecê-lo futuramente. Não adianta eu tenho uma base de 10 mil leads. Há quanto tempo você não se comunica com ela? Mais de 3 meses? Você não tem base nenhuma, você tem 0 de base. Até legal se for ver nas redes sociais, o número que você tem de seguidores é o total que você trouxe
ao longo da sua conta, desde que você criou até Não agora. quer dizer que tá engajado. Só que o número que vale para rede social, né? Pra Meta, pro TikTok e tudo, é a quantidade de seguidores que você conseguiu nos últimos 6 meses só. E eles normalmente refletem o engajamento das suas postagens. Uhum. Por isso que a gente fala essa regra, que é 10% da quantidade de seguidores que você tem, é mais ou menos o que ele vai distribuir. Só que não é 10% em cima do total de seguidores, é 10% em cima dos últimos 6 meses de seguidores. É uma regrinha que parece boba, mas para quem opera vai fazer todo sentido. Você vê conta com 100 mil, 200, 300, 1 milhão de seguidores e a distribuição ser baixa. Porque você tem que ver quanto que ele está capturando nos últimos 6 meses. A pessoa tem um tempo. Você mesmo, Kevin, hoje você está interessado em vôlei e badminton. Se você mudar de esporte amanhã, esses daí vão cair. Uhum. E daqui a 6 meses pode mudar. Então, é o comportamento humano. Não é que o algoritmo é alguma Exato. sacada. Não, é o interesse. Então, se eu me interesso num site hoje e eu deixo ali meu lead, se eu não for nutrido para tentar converter nessa Tá lembrando, janela, né? eu perco o interesse e eu mudo meu interesse para outra coisa. E tá tudo bem, né? O problema é quando você, por exemplo, a pessoa tá interessada no seu produto, é o que a gente fala do próprio Instagram. Ele sempre vai mostrar mais os seus conteúdos para quem engajou com você nos últimos 7 dias. Uhum. Né? Que são aquelas pessoas que estão mais engajadas. É igual no e-mail. No e-mail tem aquelas pessoas que vão abrir todos os e-mails. E tem aquelas que vão abrir um ou outro, dependendo do interesse delas. O que você tem que fazer também, aí é que é interessante também, né? Você tem que continuar captando pessoas que se interessam pelo conteúdo que você já cria. Porque tem aquele negócio, né? Você pode fazer uma ação super diferente, você vai captar um monte de leads, só que aí esses leads que entraram, eles vão esperar mais daquelas ações, porque foi justamente por aquilo que ela entrou. Uhum. E se elas não tiverem mais daquilo que elas entraram, elas vão abandonar você, entendeu? Porque elas entraram pensando, ah não, essa marca é legal, eu quero ver mais desse conteúdo, né? Porque a pessoa seguir você, elas se cadastrarem em uma newsletter, ela continuar numa newsletter, a não ser por desconto, é porque ela quer ver mais do conteúdo que você prometeu para ela. Se você não continuar entregando aquilo, ela vai desengajar e vai falar, isso aqui é distração, eu vou parar de seguir, eu vou parar de me descadastrar dessa base. E isso você tem que facilitar. Você tem que facilitar para as pessoas que não têm mais interesse sair da sua base. Porque surge o sinal, né? Exato. Você tem a falsa impressão que você tem leads. E a gente quer leads engajados. Tem que ser super saudável a pessoa entrar, se interessar. Não virou cliente, tudo bem. Se ela perdeu o interesse, ela sai. Uhum. Ela pode voltar de novo, porque você vai continuar impactando essa pessoa. Talvez não seja o momento. Sim. Quantas taxas de conversão a gente vê em termos de tempo de empresas que pode ser em 1, 2, 3 anos depois do primeiro contato? Então, o que isso significa? Isso é importante que o seu negócio tenha essa maturação para durar todo esse tempo. Quer dizer que a pessoa viu essa empresa e só depois de 2 anos vai comprar, vai virar cliente dessa empresa. Só que é muito provável que quando ela virar cliente, ela seja um cliente de melhor LTV, de melhor rentabilidade para essa empresa. Sim. Porque ela demorou para tomar essa atitude, tomar essa decisão. E às vezes não é o momento. Tem tantas coisas que eu sou tão interessado que não tenho condição hoje, mas que no momento que eu tiver condição eu vou engajar com isso. Então, ó, vira e mexe, eu entro na newsletter, eu recebo um monte de e-mail, aí começa minha caixa a ficar cheia de e-mail, não consigo ler nada, me desinscrevo. Não quer dizer que eu perdi o interesse pela marca, pelo produto ou pela solução. Quer dizer que não é o momento. Sim. Então, tudo bem. Então, continua fazendo as suas ações, que esses leads vão passando. Leads qualificados são aqueles que entram e saem da sua base. Aqueles leads que entram, não fazem nada e não saem da sua base, ou é bot, ou são leads desqualificados. Sim, e você tem que filtrar, né? A gente falou isso quando a gente falou de anúncio, que o pessoal trata muito como esponja as coisas. Não, eu quero pegar o máximo possível, sabe? Eu quero, sabe? Não é assim. Você tem que filtrar, deixar fora quem não é para entrar, né? Quem, se entrar, estaria sujando seus dados ou te dificultando sua análise ou até ajudando as plataformas a entender que você não tem um conteúdo interessante. Então pensa num perfil de Instagram que cresce viralizando. E eventualmente ele quer parar de viralizar e começa a criar conteúdo, sei lá, para vendas. Cara, ninguém mais vai engajar com aquilo. O Instagram vai falar, esse conteúdo, esse canal aqui já não, né, esse perfil não serve mais. Isso aconteceu muito com YouTubers no passado, porque eles tiveram muito boom, sei lá, Minecraft, por exemplo. Isso eu lembro com o Monark que teve isso, né? Ele teve muito boom do Minecraft, aí ele foi crescendo, parou de se interessar. Do nada ele começou a fazer vídeo falando de política. Pro público que antes assistia Minecraft. Sim. Então você vê. E outro case que a pessoa migrou bem
foi o Leon, né, do Coisa de Nerd, que ele também, a mesma situação. Cresceu com Minecraft, trouxe aquele monte de pessoa, só que ele conseguiu migrar o canal dele, hoje ele tem um canal de tecnologia, né, dentre vários outros que ele tem. Então, você tem que ser inteligente assim, você tem que começar aos poucos, né, se você quiser fazer uma mudança drástica no conteúdo, mas o principal você tem que pensar, as pessoas que eu tô trazendo, elas vão continuar, sabe? Eu tô trazendo as pessoas só porque eu quero aumentar o número de seguidores, o número de leads, ou porque realmente as pessoas que estão entrando são as pessoas que vão enxergar valor no que eu tô criando e eventualmente comprar de mim ou recomendar minha marca ou tudo mais. E isso cai bastante como uma luva para e-commerce, é que você não precisa viralizar e ter o YouTube mais bombado, o Instagram mais bombado para ter clientes fiéis. Se você tem um perfil da sua marca, você trabalha bem o seu conteúdo, você com 1.000, 5.000 seguidores, não precisa chegar nos 100.000. Você vai conseguir manter essa base, você vai conseguir mostrar o seu produto. Hoje o Instagram está fazendo muita vez do que seria um site institucional. Sim. Então apresenta bem o seu produto, como usar no dia a dia. Gera confiança. Mostra que tem alguém por trás. É importante. Tem gente que faz sem aparecer na câmera, tudo, mas até a mão ali da pessoa mostrando o produto, num dia a dia, num cenário real, não é uma coisa que não existe. Isso gera confiança. Às vezes não é só para gerar a venda, é para gerar a confiança. Então faz isso, vale a pena produzir conteúdo para que você tenha esses leads. Esses leads qualificados, às vezes quando você for pedir um contato dele, ele vai estar mais confiante. É muito melhor essa troca. Eu tenho interesse, eu estou disposto a dar alguma informação por isso. E aí você começa a fazer tipos de captação. Então aí você pode captar, seja com um manual do dia a dia, seja se você vende a parte de alimentação, uma parte de guias de receita, como fazer, se você vende artesanato, então é legal você, eu vou ensinar o que eu tô vendendo? Sim, porque você demonstra o quão complexo que é, o quão difícil que é. Quando você ensina aquilo que você faz, você tá mostrando, vamos dizer assim, a sua expertise. Sim. E uma coisa que é interessante, você falou no começo, né? O pessoal, quando vai captar leads, eles focam muito em dar desconto, dar, sei lá, cupom de frete grátis. Só que olha que legal, quando você ensina pra pessoa como fazer ela mesma, por exemplo, você gera valor pra quem não tem dinheiro, por exemplo, pra comprar de você. E você gera valor também pra quem tem dinheiro de comprar, para comprar de você. Porque vamos supor que você vende serviço, né? Não é o caso de e-commerce, mas vamos supor que, sei lá, o produto que você vende é um atalho para a pessoa realizar algo mais rápido. Você ensina ela a fazer do modo convencional e você fala, se você quiser fazer mais rápido, tem essa solução aqui. Sim, isso é perfeito, né? Exato, porque o que acontece? Quem tem dinheiro, geralmente ela não tá muito preocupada com pagar muito ou tal. Ela vai falar, isso aqui vai me economizar quanto tempo? E ela vai lá e vai comprar mesmo sem ter um incentivo grande de desconto. Então, olha que legal, você gera valor para quem não tem dinheiro para comprar de você hoje, porque pode ser que amanhã ela tenha, ao mesmo tempo que você tá vendendo a sua solução para quem quer um atalho, quem quer fazer aquilo de forma mais fácil, de forma mais rápida, mais garantida. E o importante é que você já resolveu o problema daquela pessoa. Resolveu. Mesmo que você não pagou. Então ela já confia que você vai ser um solucionador de problema. Quando você vier com um produto novo, com uma solução nova, um serviço novo, ela vai primeiro olhar para você, olha, ele já solucionou meu problema, me ajudou no passado. Então você já cria essa relação. Recomendar para outras pessoas também. Olha como é que faz. Aí ele viraliza de uma forma mais intencional. Sim. Porque vem pessoas em busca de uma solução. E não de uma condição, de uma oferta. Eu não vou atrás só porque tá mais barato. Eu vou atrás porque soluciona o meu problema. E solucionar problema tem muito mais valor do que ser o mais barato. Porque solucionar o problema eu cheguei na mesma qualidade, ou na mesma intenção que você teve, com ou sem o seu produto. O seu produto, como você falou, pode ser um atalho. E isso ajuda em várias formas. Eu vejo muito e-commerce de moda e casa, de decoração, que basicamente é isso. É o dia inteiro ensinando como você decorar sua casa com o que você já tem. E aí ele tem todo um e-commerce inteiro de produtos para você poder fazer isso. Só que você pode fazer com o que você já tem na sua casa, ou você pode comprar o produto e aí começar a dar aquela paginada com o produto mais ideal, com coisas que combinam. Então, ele não está em detrimento do e-commerce dele fazendo esse conteúdo, pelo contrário, ele está atraindo pessoas que querem melhorar a decoração da sua casa, se estão com condição ou não, aí é o público que vai decidir. Ele vai dar soluções para que você resolva com o que você já tem,
ou resolver com os produtos do e-commerce dele. É Sim, uma baita sacada que só é possível com os meios digitais. Você não sim. conseguiria fazer isso se tivesse que contratar mídia de televisão. Você ia ter que patrocinar um programa dentro de uma rede de televisão todo dia falando sobre decoração de casa. Isso é muito complexo. A não ser que você seja o dono do programa. Hoje você consegue ser o dono do programa. Você cria um canal no YouTube e fala, não, toda semana eu vou postar um conteúdo justamente falando disso. Eventualmente você cria um canal ali, literalmente, de pessoas que têm o mesmo interesse. E trazendo um pouco pro mundo físico, para ficar fácil de fazer a correlação com o digital, né? Imagine a captura de o e-mail marketing, vamos dizer assim, a newsletter. O que seria no passado? Seria muito próximo da pessoa ser inscrita, por exemplo, em um jornal ou uma revista daquele assunto. Uhum. Então vamos supor, você deu o exemplo de decoração. Você quer que a pessoa que se cadastra no seu jornal ali, na sua revista de decoração, sejam pessoas que se interessam por aquele assunto. E aí mesmo nas revistas, se você for pegar a revista de decoração, o jornal de decoração, você vai ver que eles geram muito valor com notícias atualizações da parte da decoração, de tudo mais. Eles dão dicas, né? Eles, sei lá, entrevistam pessoas da área, enfim, eles criam conteúdo que vai ser interessante para o leitor. E em todo local da página você também vai ver, tem esse produto aqui em promoção, você compra em tal lugar, você compra de tal empresa, entendeu? Então é aquele negócio de você vender informando, informar vendendo. O foco sempre tem que ser primeiro gerar valor, para depois você coletar um pouco desse valor, porque se você fizer bem feito a geração de valor, a coleta do valor vai ser fácil e vai vir naturalmente. Né? Só que aquele negócio tem que ter a proporção. Você tem que gerar valor muitas vezes para depois coletar um pouquinho de valor. Então é o que você comentou. Às vezes a pessoa vai se cadastrar na sua newsletter, né, no seu e-mail marketing, e ela só vai comprar, sei lá, daqui meses. Né? Ou seja, daqui 10, 20 edições do seu e-mail marketing. Isso é aquilo lá, você está gerando valor, até que eventualmente a pessoa vai falar, legal, a pessoa me convenceu, então agora eu confio nessa marca, ou então eu tô próximo para dar o próximo passo, porque é muito a questão da pessoa estar preparada para isso. Né? Estou preparado para dar o próximo passo. Eu vou lá e vou comprar de você agora, mas demorou 10, 20 e-mails, eu tive que receber, consumir o conteúdo para chegar nesse nível. E o conteúdo, ele não gera atrito, né? Quando você capta um lead, para você, se ele foi um pop-up de primeira compra, você vai tentar bater com a oferta da primeira compra. Depois que ele não converteu, você começa a nutrir com o conteúdo ele é mais digestível, seja via e-mail, via WhatsApp, ele é mais digestível porque você fala, legal. E você não gera aquela coisa, não quero mais saber disso. Não é Não. papo de vendedor. Não é papo de vendedor, não é aquele cara que você chega na loja, não é que ele quer te ajudar, ele já quer te vender. Uhum. Não, posso te ajudar? Você está buscando alguma coisa em específico? Eu posso te apresentar a loja? Aqui fica a seção de coisas para homem, aqui para coisas para mulher, aqui infantil. O que a senhora está buscando? Tá vendo como é diferente a abordagem do posso te ajudar? São poucas palavras que você tem que adicionar na sua comunicação que mudam como as pessoas te percebem. Então, quando você está fazendo uma comunicação de conteúdo, é isso. Olha, agora você vai começar a receber um conteúdo de valor. E aí o que você faz? Blinda esse cara de receber promoções típicas, que é a sua régua de promoção que você já faz para sua base. Deixa ele receber bastante conteúdo. E aí, se você aí já tem um outro nível que é um pouco mais específico, a gente pode fazer depois um outro podcast só falando sobre como qualificar leads, como metrificar isso, que é o lead score, né, que é dar valor para cada lead, como que ele avança na sua régua. Mas o importante você saber é que tem leads que, por mais que eles sejam qualificados, eles estão em nutrição, e tem leads que já passaram a nutrição e agora é hora de oferta. Então, se você já começar esse trabalho agora de nutrição, quando é que vai ser a hora da oferta? Na Black Friday. Então, por isso que é importante você começar agora. Agora você tem tempo de fazer isso. Se você pegar o lead e capturar ele ali na boca da Black Friday, o que ele vai estar esperando? Só oferta. Você não vai ter tempo de se diferenciar. Você não vai ter tempo de mostrar que o seu produto tem um valor maior. Na hora que você revelar o preço, ele vai falar, é mais barato que o outro que eu tô olhando? Não. Então, pronto. E mesmo que você tenha o melhor preço, ele vai olhar pro concorrente e vai falar, esse aqui tem um preço mais baixo, né?
E promete mais coisas. Só que eu não conheço essa marca, mas essa aqui eu já conheço. E isso, a similaridade, né? A gente estar reconhecido com algo nos gera mais confiança. A gente viveu isso bastante com a televisão, né? Eu falei isso no outro podcast. Ah, ninguém gosta do Galvão Bueno, mas saiu o Galvão Bueno da narração da Fórmula 1, poxa, perdemos a narração. Uhum. Por quê? Porque quando você vê muito uma coisa, você torna aquilo similar e você põe aquilo como padrão de qualidade ou aquilo como padrão de interação. Mas eu já não gostava. Tá bom, pra quem já não gostava, foi bom. Mas pra quem tava acostumado, quando você troca, você gera um atrito, gera uma... Isso aqui mudou. Estranheza. É uma estranheza. Isso funciona pra outdoor, isso funciona pra influencer. Justamente quando você faz um redesign de um e-commerce, por exemplo, a pessoa vai entrar, opa, entrei no e-commerce certo? Tá diferente. Então você tende a ter um vale até voltar ao normal, principalmente em quem é cliente recorrente. Então se você já tá fazendo essa captação, essa nutrição antes da Black Friday, você já tem um pontinho a mais. Eu já conheço essa empresa, ela já tá fazendo isso há muito tempo. Ela não surgiu só agora na Black Friday e talvez possa sumir depois. Então você mostra, nessa nutrição você vai mostrando depoimento de cliente, você vai mostrando o seu bastidor. Há quanto tempo você tá no mercado. Você vai criando repertório e várias coisas que a pessoa vai falar, isso aqui não é fraude. Porque na Black Fraud, eu já até falar na Black Fraud, né? As pessoas justamente estão preocupadas de, tipo, em dobro, né? As pessoas naturalmente já estão preocupadas quando elas compram na internet, se elas vão receber o produto, se elas vão receber a mesma coisa que está na imagem, se o preço, aquela promoção é uma promoção mesmo, se é metade do dobro, entendeu? Então as pessoas já estão com várias dúvidas. Na Black Friday, isso dobra, né? Porque na Black Friday é muito comum as pessoas abusarem disso aí, né? Então, o pessoal tá cada vez mais inteligente em notar essas coisas e buscar esses sinais que falam, não, essa aqui é confiável mesmo, ela tem embasamento ali, tem lastro, né, pra falar, isso aqui é confiável, eu posso comprar. E a chance de você demonstrar que você tem palavra. Então, se ele entrou num pop-up de desconto, você mostrou aquele desconto, ele não comprou. Depois você vai nutrir de conteúdo, mas você pode pôr um produto ali com o preço que o produto tem, sem oferta nenhuma. Você tá mostrando, você teve desconto, você perdeu, porque você não converteu no prazo que eu te dei de 30 dias. Agora, os produtos estão com o preço que são praticados no site. E aí você mostrando isso para ele, você vai gerando isso inconsciente, tá? Não é uma coisa consciente, mas a pessoa sabe que isso está acontecendo. Você vai mostrando para ela, ó, esse é o preço normal, esse é o preço normal, esse é o preço normal, esse é o preço normal. Quando você fizer uma grande oferta de Black Friday, ela vai perceber, realmente está mais barato. Ou realmente vale a pena eu levar mais unidades. Porque às vezes a gente vai falar depois num outro episódio quais ofertas fazer na Black Friday, né? Não só o valor, mas o importante é ela ter essa percepção. Que, como você falou, na Black Friday a gente não sabe se o produto eles aumentaram o preço antes para depois diminuir. Não, se ela já vem de um relacionamento com você há 2 meses, ela sabe qual que é o seu preço, quanto que você pratica, ela já recebeu os seus conteúdos promocionais, então ela sabe realmente, ó, aqui tem uma oportunidade, deixa eu aproveitar, e aí você se mantém a sua palavra. Se vai ser só na Black Friday ou a maior oferta, vai ser na Black Friday. Se vai ser até tal dia, se vai ser o mês inteiro, você mantém a sua palavra, porque se a pessoa não aproveitar nesse momento, não tem problema. Ela pode comprar de você depois no outro mês. Sim. Mas você já criou esse relacionamento, você mostrou pra ela, você falou, ó, aqui foi a melhor oferta na entrada, depois é preço normal, depois veio Black Friday, a melhor oferta do ano, depois vem preço normal de novo. Então é importante que o pós-Black Friday, o preço volte ao normal, que acho que o maior erro para as bases de leads que as pessoas captam antes da Black Friday é depois da Black Friday continuar querendo espremer o máximo dessa base. E não é momento, agora é momento de você mostrar que você tem palavra. Sim. Se eu falei que minha promoção vai durar até a Cyber Monday, vai durar até a Cyber Monday. Terça-feira acabou tudo. O site mudou, as comunicações mudaram, tudo voltou ao normal. É doído pro dono de e-commerce ter que fazer isso, porque ele sabe que ele tá deixando um pouquinho de dinheiro na mesa. Mas vale muito mais a sua palavra agora, para que numa próxima, quando você fizer de novo... Tem mais impacto. Tem muito mais impacto. Sim. E uma coisa que a pessoa pode fazer para captar leads mais qualificados, né? Porque é o que a gente comentou. A gente não quer que a nossa captação de leads seja uma esponja que pegue o máximo de pessoas possíveis. Não. A gente quer que entre de fato só aquelas pessoas que têm mais potencial de comprar. Se só entrar quem comprar, perfeito. Só que aí é muito difícil de ter de fazer isso, né? Mas qual uma forma que a pessoa pode fazer? Você comentou lá do Galvão Bueno e tudo mais, e eu vi uma coisa que eles fizeram recentemente da Globo que eu achei interessante. Eles compararam, né? Tipo, os apresentadores da TV aberta, da TV paga, né? Que acho que é a Sport TV, que é da Globo, né? E do GE TV, que tá concorrendo agora com o Cazé TV. Né? Então você vê que são
três públicos diferentes, são apresentadores diferentes, com estilos de narrações diferentes. Então, se você está num mercado que é muito competitivo, uma forma de você trazer leads qualificados é justamente você trazer pessoas que estão interessadas no seu, não só no seu nicho, mas no seu subnicho. Então vamos voltando ao exemplo que a gente está usando nesse podcast de decoração. Você pode sim pegar lá leads que são interessados por casa e decoração, mas isso talvez seja muito genérico, né? Agora, se você entra mais a fundo, não, eu quero apenas captar pessoas que são interessadas em casa e decoração no estilo industrial, sendo que você vende móveis industriais. Aí você já nichou muito mais, vão ter menos pessoas entrando na sua captação de leads, só que a tendência é que entre de fato quem é interessado em móveis industriais. Então, você diminui a conversão não sei nem se diminui a conversão, mas você diminui a quantidade de leads que você está recebendo, porém aqueles leads vão ter uma taxa de conversão depois muito maior, num tempo muito menor e com valor muito maior. O custo do seu lead talvez possa aumentar um pouco, né? Porque você está tentando nichar, você está tentando pegar um nicho bem específico, só que esse custo de lead maior pode ser compensado lá na conversão. Por isso que é importante você controlar tudo isso. E nunca cair naquela falácia, o meu concorrente ou outro parceiro de outro nicho tá pegando lead a R$2, a R$3. O que significa esses R$2 ou R$3? Absolutamente nada. Porque você não sabe, você sabe quanto que ele tá trazendo de lead, mas você sabe quanto que ele teve de taxa de conversão final? Se você souber a taxa de conversão final, aí você vai fazer o custo de quanto que saiu de conversão, custo de captação de novos pedidos. É o seu CAC, né? Custo de aquisição de novos clientes. Só que perante essa safra de leads que você capturou com uma intenção. O que acontece? Às vezes você sabe o custo de lead da pessoa e você sabe o CAC geral da pessoa. Que tem recompra ali no meio, tem outras pessoas, tem outras captações, outros anúncios. E aí você não... Como você não sabe o background dos negócios, se você sabe... Ótimo, uma boa informação e um bom benchmark para você usar. Se você não sabe, é melhor você criar os seus benchmarks. Sim. Então já começa agora a captar agora, esse mês, você já vai ter o custo de lead dessas pessoas, separa essa base, vê em 30 dias quantas elas conversam em clientes, você vai saber quanto é o CAC desses leads com essa intenção. Aí você vai saber se quando você estiver próximo da Black Friday ou ali na Black Friday, se vale a pena acelerar ou não nisso. Sim. Mas você já está nichado e você já está trazendo os mesmos clientes. Se você acelera numa base muito aberta, o que vai acontecer? As ferramentas de mídia vão expandir público. E aí vai trazer gente que você não precisa. Como você falou, se é casa e decoração, ele vai trazer o cara que acompanha o Rodrigo Wilbert, que tem toda uma casa e decoração mais descolada, da geração dos 40 para cima, e vai trazer também o cara do rural. E aí qual que é o seu público? Qual que é o móvel que você... Não, o meu é industrial. Sim. Você entendeu? Você não vai trazer o seu lead. Então, Sim. Você tem que ter isso nichado e bem acertadinho para quando na hora de se acelerar, quando a plataforma de mídia for tentar expandir público, ela não erre. Ela não jogue para públicos que não fazem sentido para você. Então, faz total sentido você controlar isso daí e fazer esse nichado. E aí você pode fazer, mas como assim que eu vou atrás dessas pessoas? Não, gente, o GC acho que hoje é um canal mais fácil, ou o próprio micro-influencers, ele já tem o público dele ali, né? Quantas pessoas têm 1.000, 2.000 seguidores, mas que já falam com essas pessoas? Você separa 100 dessas pessoas, eu não consigo, muita gente, separa 10. Fala com eles, negocia ali um valor por lead, se é interessante para ele, ou patrocina vídeo. Para ele, às vezes ele não faz nem renda com aquele canal, então se você pagar 100, 200, 300, não sei o preço, não vou dar o preço para essa coisa, mas paga para essa pessoa fazer o seu conteúdo. É um investimento, às vezes, muito mais em conta do que você ia gastar só em anúncio. Porque essa pessoa ela já sabe criar conteúdo para esse nicho, ela já tem o público desse nicho. É aquele negócio que a gente tá falando de atalho, né? Ela já sabe criar conteúdo, já tem o público desse nicho. E às vezes, se você é uma marca que é referência nesse nicho, ele provavelmente te conhece e talvez até te admira, seja um cliente seu. Então você vai estar apoiando essa pessoa, né? Ela vai até ser mais generosa com você nas negociações e tudo mais. Você gera valor para ela gera valor para você e vocês juntos geram valor para o cliente, né? Então todo mundo sai ganhando ali. É um atalho que vai te facilitar as coisas, porque se você tiver que começar do zero, aprender a criar conteúdo para o seu público, até chegar no seu público é muito tempo, né? É muito difícil. E aí a permuta, acho que é um atalho melhor ainda. Você não quer tirar dinheiro do seu caixa, você já tem um produto, você já comprou, ele está em estoque, você tem o custo, só que usa
a permuta como para você, como o custo do produto para você, mas para quem você está dando como o valor final do produto. Então você tem que vender essa diferenciação, porque para ele você está dando o produto de graça praticamente, só que em troca de algo. E aí você precisa fazer um bom relacionamento, monitorar, porque também não adianta sair distribuindo produto para um monte de gente e você não monitorar o Sim. que está acontecendo. É necessário ter um compromisso para quem você está entregando, porque senão também você vira uma marca de distribuir produto de graça. Até você vai ter que conseguir crescer, não vou dizer que não, mas é ruim porque você vai manchar essa sua relação com quem gera o seu marketing, porque eles vão sempre ficar te pedindo produto. No dia que as coisas estão bem, e é o que vai acontecer agora perto do Black Friday, para você vai estar tudo bem, mas quando as coisas derem uma barrigada, como é que você vai manter esse relacionamento? Sim. Então é importante você tomar cuidado com isso. Mas capte leads através deles. É muito mais fácil. Eles já têm o público, eles já sabem como fazer, já estão as pessoas engajadas e já está qualificado para você. Sim, reduz seu custo por lead até, né? Porque é o que você comentou, as pessoas ficam muito olhando, vai lá no LinkedIn, tem aquele case, como eu reduzi o custo por lead de R$30 para R$1, como eu consegui reduzir o custo por seguidor de R$20 para R$5. Só que, e daí, né? É igual a pessoa assim, você vê uma pessoa chegando numa Ferrari, morando numa mansão, vestindo roupa cara. Você sabe quanto essa pessoa ganha? Você não sabe. Você sabe quanto ela gasta. Uhum. Entendeu? Você tá sabendo quanto a pessoa gasta por lead, quanto ela gasta pra conseguir um seguidor novo, quanto ela gasta pra ter um carro daquele, não sei o quê. Pode ser tudo alugado, mas enfim, você sabe quanto ela gasta. Agora, o quanto ela ganha, você não sabe. Às vezes ela não ganha. Tudo aquilo é alugado, ela tá endividada pra manter aquilo lá, né? Aquela visão. Então você não quer isso. Você quer ser algo mais perene, que dure ao longo do tempo. E geralmente, para você durar e para capturar as pessoas certas, você não vai ter um custo por seguidor barato, você não vai ter um custo por lead barato, porque, claro, você quer ter o valor, otimizar é justamente isso, né? Você conseguir o máximo possível pelo menor preço possível. Só que você quer conseguir o máximo possível das pessoas que vão comprar de você. E você pode reduzir muito, otimizar muito, aquilo vai ser difícil de ficar muito barato, né? Vai ter um custo. Uhum. Até porque é o que a gente comentou, né? Você vai nichar. Quando você nicha, você diminui o universo de pessoas ali que você pode atingir, né? Que as plataformas mesmo podem atingir. Então, se você, em vez de casa e decoração, quer focar em casa e decoração, móveis industriais, é uma bolinha dentro do universo de pessoas que estão interessadas em decoração. Então, para você chegar só naquelas pessoas ali, no, sei lá, 2%, que talvez represente o total, é muito mais caro, porque é muito mais difícil para a própria mídia encontrar aquelas pessoas, e por isso que a gente recomenda super você usar os micro-influenciadores, os criadores de conteúdo aí, mesmo que pequenos, eles têm justamente aquela pessoa que você quer na base deles ali de seguidores e tudo mais, e engajados, né? E o que é importante para você é, se você não investe em marketing, é muito complicado você começar por custo, né? Mas pensa, se você for fazer uma panfletagem com 10 mil unidades, no mínimo, design, fazer impressão, tudo, você vai gastar uns R$1.000, R$2.000 para distribuição Sim. disso. E não vai saber o retorno. E não sabe o retorno disso. Então, começa a fazer marketing. Marketing, ela não é uma opção para o seu negócio, ela é uma alavanca de crescimento para o seu negócio. Se você não faz, fica feliz que você tem bastante terreno para explorar. Se você já faz e está tendo dificuldade, aí é seguir essas boas práticas dos básicos bem feito. Então, se eu não faço captura de lead no meu e-commerce, começa a fazer captura de lead. Começa com pop-up de primeira compra, vê quantas pessoas você captura, vê quanto seu tráfego se converte. Então, se você tem uma boa conversão nisso, ótimo, então está funcionando. Muda o tema desse pop-up. Você não precisa, achei que o pop-up de primeira compra funciona. Você não precisa ficar com aquele pop-up de primeira compra eterno no seu site. Você pode desativar, ativar um outro pop-up no seu site. Você pode fazer pop-up, eu tô falando pop-up porque hoje é o canal mais fácil de captar coisas dentro do site, mesmo para quem tá no mobile, tá? Um pop-up é bem acessível. E é o mais fácil de implementar. Já é esperado, né? Mas você pode fazer também via captura, via material rico. Mas aí você tem que fazer um material rico. O que é um material rico? Um material de valor para o seu cliente, que você vai entregar um conteúdo, E uma aí que é o solução. problema, né? O pessoal fala, não, faz um e-book aí. Pô, como assim faz um e-book, né? Você tem que fazer um e-book que gera valor, né? Mesmo que seja um e-book, mas que gere valor. Um vídeo exclusivo que gere valor, não é fazer por fazer, sabe? Isso, e aí só de fazer isso você vai ter que já jogar para uma outra página, ter uma outra. Começa a ficar mais complexo, né? Então por isso que eu tô falando de pop-up. Mas fazer um material rico eu acho que é uma segunda solução mais refinada. Você já tem uma página só para capturar esse tipo de coisa. Às vezes essa página não precisa estar no seu e-commerce, você pode jogar um anúncio direto para essa página, capturar essa pessoa nisso e depois começar uma nutrição de conteúdo que em algum momento você vai ativar essas pessoas. Outra forma de fazer isso é convidar as pessoas para participar de um grupo de WhatsApp.
e esse grupo gerar valor. Então, trazer notícias sobre o assunto, trazer dicas de um especialista, falar sobre. Não, ainda não é momento de fazer a oferta. E também o outro ponto, né? É muito parecido com comprar e vender ações, né? A gente tem que comprar na baixa, mas a gente tem que saber também vender na alta. Então, nutrir um grupo de leads é muito igual, tá? Não é só mandar conteúdo. Você precisa, aos poucos, ir pedindo comprometimento dessa pessoa. Como que você faz isso? Tô mandando conteúdo, eu mando uma enquete. Uma enquete exige uma ação da pessoa, ela sai do passivo e vem para o ativo dentro do grupo. Então, mandei uma enquete, mandei clique, acesse esse post e vai ver tal coisa. Então, tô dando ordens para que ele faça um passo a passo. Para quando você falar, você quer ter uma oferta especial? Use o cupom X, clique no link tal e faça a compra de tal forma. Ele já está acostumado que você vai dar o passo a passo com o que ele tem que fazer e como fazer. Agora, se você cria um grupo, põe um monte de gente, manda um monte de conteúdo e nunca ativa ele do tipo, o que você está achando do conteúdo? Levanta a mão, curte, compartilha, faz alguma... Ele não se sente parte, né? Além de não se sentir parte, você não consegue fazer os CTAs, as chamadas para ação. E quando você tiver que converter, você vai ter que fazer uma chamada para ação. Então você já tem que deixar esse comportamento previamente criado naquela pessoa. Como a gente fala em interface, né, do usuário, a gente fala disso. A gente tem que educar qual que vai ser o próximo passo que ele vai ter que fazer. Então, se a gente fala que todos os nossos botões de ação, né, de compra e venda, são de uma cor, você põe todos os botões da mesma cor, porque ele já vai deduzir, esse é o botão que eu clico e acontece alguma coisa. Sim. Então, é a mesma coisa com o texto, com o conteúdo. Você já tem que prever que em algum momento você vai pedir alguma coisa dele. Só que quando você está nutrindo, você faz uma enquete, você clica num link, confira esse vídeo, você já começa a jogar ele um pouquinho para fora do grupo. Outro erro que muito acontece, a pessoa nutre muito com conteúdo, mas só dentro do grupo. Nunca mandou um link para essa pessoa. Ela nunca confiou que clicar num link ela não ia cair num spam, ela ia cair sei lá, em alguma coisa que não fosse boa para ela. Então você tem que criar essa confiança. Você precisa fazer isso antes. Isso daí é totalmente consciente do lado da pessoa. Do lado da pessoa não é consciente. Mas quem faz, quem opera, tem que ser consciente. Eu não faço isso só porque eu faço aleatório. Não, eu faço isso porque eu estou já pensando no que eu vou fazer no futuro. A gente sai de agir sem saber o que está fazendo para intencionalidade. Sim. Um marketing ele é bom quando ele é intencional. E a captura de lead, a nutrição desse lead, ele tem que ser intencional. Se ele for sem querer, vai funcionar? Vai funcionar. Só que quando você quiser escalar ou fazer mais dessa ação, você não sabe para onde ir. Sim. Então a gente tem que dar intencionalidade no que a gente está fazendo. Exato. Eu até tenho um post no LinkedIn que eu postei recentemente justamente falando sobre intencionalidade, né? Porque é incrível, cara. Eu vejo alguns e-commerces que eles saem fazendo as coisas sem entender, sem ter um motivo para fazer aquilo e sem ter onde eles querem chegar fazendo aquilo. E por que isso acontece? Porque eles ficam vendo, né? Tem aquela enxurrada de boa prática disso, boa prática daquilo, hackzinho disso, hackzinho daquilo. A pessoa fala, beleza, funcionou para eles, eu vou fazer, né? Aí ela vai lá, faz, só que ela não mede o resultado, ela às vezes beleza, tá aumentando as vendas, ela vai fazendo, ela não sabe se o resultado tá vindo daquilo, se tá vindo de alguma outra coisa, e aí quando para de ter resultado, dobra, né, a falta de intencionalidade, porque ela fala, não, agora eu preciso de mais hackzinhos, mais boas práticas, ela vai pulando de galho em galho, sem entender de fato, né, o fundamento ali, o que faz ela vender, o que funciona para ela, o que não funciona para ela, porque não são todas as ações boa prática, não. O pessoal vive falando de boa prática. Boa prática não funciona para todo mundo. Uhum. Boa prática é uma boa prática porque funciona para a maioria das vezes, né, para a maioria das pessoas, mas não vai funcionar para todo mundo. Então, às vezes você tem um azar ali para você não funcionar. Então você tem que estar sempre medindo para saber, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona, isso aqui meu cliente gosta, né, meu público gosta, isso aqui meu público não gosta, não faz sentido. Tem também algumas decisões que você vai tomar com base em branding, porque, sei lá, eu sou uma marca de luxo, tem coisa que eu posso fazer que vai aumentar minhas vendas, mas vai prejudicar o meu posicionamento, né? Que é o que você comentou, vou dar muito desconto. Beleza, você vai vender mais dando desconto? Vai. Só que vai chegar no limite e dependendo do que você quer construir para sua marca, você quebra seu posicionamento. Então as pessoas precisam de mais intencionalidade para justamente ser sustentável no longo prazo e o mais importante, aprender com suas ações. Tanto com os acertos quanto com os erros, porque hoje eu vejo gente fazendo as coisas sem saber o que eles estão acertando, o que eles estão errando, a venda cai, a venda sobe e eles não sabem por que subiu, não sabem por que caiu, não sabem replicar um sucesso e não sabem evitar um erro ali, um fracasso. E aí
a ideia de você fazer isso já antecipado na captação de leads é ganhar esses aprendizados para Black Friday. Chegou na Black Friday, seu pop-up de primeira compra vira: quer receber as ofertas antecipadas da Black Friday? E aí você começa a fazer isso ali, sei lá, 1 ou 2 semanas antes de novembro. Você vai ver qual a taxa de conversão desse seu pop-up vai aumentar muito. Então, se você tem uma taxa de 5, ele vai dobrar para 10. Porque você está abrindo uma condição especial. E aí você já começa a vender as condições de Black Friday só para esse grupinho exclusivo. E aí você consegue praticar os preços de Black Friday num grupo exclusivo desses leads novembro inteiro. Então você já antecipa a sua Black Friday para a primeira quinzena de novembro, só para essas pessoas que entraram por esse pop-up. E aí depois, chegou em novembro. Quem está no grupo exclusivo, grupo exclusivo com as ofertas antecipadas da Black Friday só vai ficar disponível até o começo de novembro. Se inscreva. A pessoa se inscreveu, esse grupo você vai nutrir a parte já com as ofertas de Black Friday. Então você já vai antecipar a sua Black Friday, o que já é bom. Aí depois, o que você faz com o pop-up em novembro? Capta as pessoas para Black Friday. Aí essas pessoas só vão receber as ofertas durante a Black Friday. Sim. Mas aí você capta durante o mês inteiro. O que te ajuda você fazer esse tipo de coisa? Primeiro, você já teve uma base que você já está conseguindo rentabilizar e você já está tendo um termômetro de como vai ser sua Black Friday. Porque você já sabe mais ou menos quais são as taxas de conversão, quantos leads você vai trazer, quanto que isso vai virar em venda. E aí vai conseguir virar mais previsível para o seu time de mídia quanto que eles podem investir, quanto eles não podem, o quanto você vai conseguir tracionar, o quanto você não vai, quanto você vai ter de estoque, o quanto você não vai ter para cada produto, para cada nicho. Então você vai ganhar previsibilidade. Então você já vai conseguir, nos primeiros 10 dias de novembro, mais ou menos projetar o resultado da sua Black Friday. Sim. Pelo menos o pior cenário, né? Exato, você tá construindo a sua receita da Black Friday meses antes da Black Friday. Não é só no mês ali, né? Isso, e não só a receita, como toda a estratégia. Sim, que vai se manter depois. Isso, porque as pessoas acham que construir e fazer isso é só para ganhar receita. Não, você tá aprendendo mais sobre o seu negócio, você tá aprendendo mais sobre o seu cliente. Você tá melhorando o seu processo, você tá melhorando... Voltando a falar do LinkedIn, eu tenho até um post no LinkedIn sobre isso, que eu fiz recentemente. Que eu falo justamente isso, né? Meta, vários e-commerces têm meta. Eu quero faturar 1 milhão na Black Friday. Beleza, você vai ter milhares de e-commerces que vão colocar isso como meta. Mas o que vai diferenciar os que vão alcançar isso dos que não vão alcançar? Ou pelo menos os que têm mais chance de alcançar isso dos que têm menos chances ou nenhuma chance? São sistemas. Né? E o que é um sistema? Sistema é basicamente o processo, é o passo a passo que você tem, o princípio que você tem no dia a dia para executar aquilo. Então, um e-commerce sem processo, sem sistema, ele não vai ter esses processos feitos, não vai ter uma captação de leads, não vai ter um estoque já preparado para lidar com o pico da Black Friday, não vai ter um time de atendimento preparado para lidar também com o aumento de atendimento. Então, é justamente isso. O que vai diferenciar os dois é o sistema. E você está construindo o sistema antes de chegar na Black Friday, otimizando ele. E o melhor de tudo, acho que até melhor do que o aumento que vai ter na Black Friday, é que o sistema ele vai se manter, ele não vai mudar. Esse sistema depois, você vai ver, dezembro, talvez tenha uma certa ressaca ali, principalmente de recompra. Mas você vai ver que ao longo do próximo ano, o seu crescimento vai ser muito mais acelerado porque você tem uma base muito mais madura. Né, no seu e-commerce, processos muito mais maduros, você literalmente chegou em outro nível e é isso que traz, né, qual que é o lance legal, né, quando você olha para trás, como pessoa mesmo, eu olhar o Kevin de 1 ano atrás, eu tenho que olhar e sentir, sei lá, vergonha do Kevin de 1 ano atrás. Se eu sentir vergonha, eu vou falar, isso significa que eu evolui muito em comparação comigo do ano passado. E a mesma coisa tem que acontecer com o seu e-commerce, com a sua rede social, com os seus produtos, até se for um produto que vai tendo novas versões, você tem que olhar para a versão do passado, de 1 mês atrás, de 3 meses atrás, de 1 ano atrás, e falar, caramba, olha o quanto que eu mudei, o quanto que eu tô melhor hoje. E é justamente os sistemas que vão te trazer isso no e-commerce. Isso na linguagem humana se chama aprendizado. O aprendizado te leva da onde você está para um novo patamar e você vai construindo. Existem platôs, é óbvio que existem platôs, momentos que você faz e não acontece nada, mas é só na percepção, porque na hora que isso realmente sair, te leva para um outro nível. Então, os platôs são bons, porque é sinal que por mais que você está fazendo coisas novas, precisa ainda, né, fazer mais tempo aquilo. Mas quando isso muda e a Black Friday ajuda a mudar o patamar, porque tem gente que vai vender mais, mas não vai saber o porquê. Se você está vendendo mais sabendo o porquê, você vai fazer isso igual em dezembro, em janeiro, fevereiro, em março. Entendeu? Mas vai ser muita gente que também vai vender muito mais, e aí vai chegar nos outros meses e vai estar igual.
não vai mudar. É. O importante é o aprendizado que você vai tirar disso. Então, mesma coisa, a gente tá falando de captação de lead, é isso. Vamos aprender como fazer, vamos começar a fazer antecipado, para quando chegar na Black Friday te dar todas as informações necessárias, você rodar uma boa Black Friday, e depois que passou a Black Friday, o que você vai fazer? Vai continuar fazendo captação de lead. Sim. Só que agora com muito mais intencionalidade, com muito mais experiência e sabendo qual o melhor produto para você vender, para quais clientes. Aí você vai começar a querer fazer um monte de captação de lead. Aí você vai pôr lá no seu planejamento anual do ano que vem, como que você vai fazer isso. Perfeito. E uma coisa que é interessante também, né? É como fazer essa transição, né? Porque a gente falou muito de no começo focar muito mais em gerar, né, entregar valor com conteúdo. Mas como você faz para entregar valor com conteúdo e chegar na Black Friday e conseguir vender também, né? A gente deu algumas dicas, só que eu acho que a gente pode usar uma estratégia do próprio livro lá do Hábitos Atômicos, que ele fala que uma das melhores formas de você adquirir um hábito novo é justamente você atrelar aquele hábito a um hábito que você já tem. Então, sei lá, se você sai todo dia para caminhar de manhã e você quer, não sei, beber mais água, você pode atrelar. Todo dia, quando eu for sair para caminhar, eu vou beber 1 litro de água antes de ir e 1 litro quando eu voltar, sabe? Algo assim. Uhum. Então, você vai atrelando. E como que a gente traduz isso para os conteúdos de leads? Você não precisa do nada, assim, até o final de outubro eu vou falar só conteúdo sem pedir nada em troca e em novembro eu vou começar a falar só de venda. Não. Você começa a mandar a pessoa, que nem o Xté comentou, manda ela para uma página separada e naquela página ela vai assistir a um conteúdo seu que embaixo tá seus produtos ali, tá uma oferta, alguma coisa assim. Porque você não tá falando para a pessoa comprar o produto, mas é como se você, vamos supor, a pessoa foi na sua loja e tem um conteúdo para ela assistir. Ela vai assistir o conteúdo e vai estar rodeado do seu produto ali. Ela vai falar, opa, esse produto aqui, se interessar para ela, já vai começar a gerar uma venda. E é uma venda que você vai gerar de forma sem parecer aquele papo de vendedor, sabe? A pessoa foi lá, teve o que ela queria, que é o conteúdo, e ela também consegue comprar um produto seu se interessar ela. Eu acho que é isso. Eu acho que para você começar a fazer isso, faça já antecipado. Comece a se preparar para Black Friday. Vai ser um ensinamento que vai para sempre, tá? Não é capturar leads na Black Friday e acabou. É capturar leads na Black Friday para aprender a capturar leads. Exato. Vai ter uma frustração menor, porque vai ser a sua primeira safra de leads que vai converter bem, porque a Black Friday ajuda a conversão. Eu também falo isso. Qual é o melhor momento para testar coisas novas, desde que você tenha uma operação já bem estruturada? É a Black Friday, porque qualquer coisa que você faz dá resultado. Uhum. Então é muito inspiracional para a pessoa, motivacional, porque dá resultado. Claro que você pode fazer no Black Friday, dar certo na Black Friday e nunca mais dá certo. Mas é bom para começar coisas novas. Então aproveita a Black Friday para fazer essas coisas. Não faço captação de leads? Começa agora. Já faço captação de leads? Começa a olhar com mais intencionalidade. Já faço com intencionalidade, já tô olhando tudo isso, começa a medir os seus números de performance. Compara se quando passado você está performando melhor. Se não tá, tenta achar o porquê. A gente fez um episódio só sobre porquês e o quão é importante. Acha o porquê não tá performando. Em teoria, você é uma pessoa melhor do que o ano passado. Então, sua captação de leads tem que ser melhor do que o do ano passado. Às vezes o lead tá mais caro? Tá. Então, eu preciso qualificar mais, preciso converter mais, preciso aumentar meu ticket médio. Então, começa o jogo a ficar um pouquinho mais avançado, mas é aí que começa a ficar legal. Sim. São as respostas difíceis que movem o nosso negócio, a maturidade do e-commerce, né? Então, faz essas etapas e aí eu acho que você vai estar muito mais preparado do que a maioria das pessoas que não estão olhando para isso. Sim. E o episódio, né, que o Xté comentou, onde a gente fala sobre o porquê das coisas, né, a importância de entender o porquê das coisas, chama Como Acertar Mais no Seu E-Commerce, tá? Então, só pesquisar aí no YouTube, no Spotify, no podcast Você Lucrou, que você vai encontrar esse episódio. E acho que tá bem claro, assim, né? E como a gente falou muita coisa nesse episódio também, a gente costuma deixar também o mapa mental, né? Que a gente coloca lá algumas coisas que a gente comentou no episódio e até coisas que a gente não comentou e que pode ser interessante para você saber e ter como se fosse guia para você estar consultando, estilo uma tabela periódica mesmo, que você vai consultando ali no dia a dia para ter sempre fresco na mente o que você precisa fazer, os erros que você não pode cometer na captação de leads, principalmente para Black Friday. E, bom, acredito que é isso. Espero que esse episódio tenha gerado valor para você. Você pode acompanhar mais conteúdos da Lucrou se inscrevendo no canal no YouTube, no Spotify. Também pode acompanhar o conteúdo que eu e o Xté criamos nas redes sociais. Para me acompanhar, você pode pesquisar por Kevin Quintino no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e para encontrar o Xté. Para me encontrar é Rodrigo Xté, XTEH, também nas mesmas redes sociais você encontra o meu conteúdo. Perfeito. Espero que esse episódio tenha
sido útil para você e que seja útil para você na Black Friday, traga muitas vendas. Um grande abraço, assista esse outro episódio aí também, outros episódios do podcast Você Lucrou, e boas vendas. Boas vendas, tchau, tchau.